No terceiro mês de formado, eu operei 42 pacientes. No terceiro mês de formado. Isso é um volume... Quem é da área que está me ouvindo falar isso sabe que 42 pacientes no terceiro mês de formado é assustador. Não, pra mim que não sou da área também, entende? Porque, tipo assim... E naquela época eu não fazia uma rinoplastia em 3 horas, né? Como eu faço hoje. Naquela época eu fazia, sei lá, em 5 horas. Hoje você faz em 3 horas. Entendi. 2 horas e meia. Tá. E no caso mais difícil, 4 horas. Mas naquela época tinha nariz que eu ficava 6 horas. E aí essas pessoas começaram a te conhecer por causa do grupo lá, e aí começou a dar volume por causa disso. Isso. E aí os resultados... Isso, porque tinha um grupo de rinoplastia que era muito grande, e eu fiz esse meu grupo, que também ficou muito grande, e aí a coisa foi divulgando e foi olha como foi importante aquela sua aprendizado antes de se formar, porque quando você se formou você já estava teoricamente pronto, assim, tipo, com uma certa prática, né? E o Diego, esse colega, sempre comigo. Entendi. Sempre comigo. A gente fazia todas as cirurgias juntos, quebrava a cabeça junto. Ele é um cara inteligentíssimo, assim. Ele é um cara que aí no meio da cirurgia eu falava, cara, tô com esse problema aqui, cara. No meio da cirurgia, eu falava, e aí, como é que a gente resolve? Ele me ajudava muito, assim. Então a gente foi se ajudando e foi aprendendo. Até que chegou numa hora que eu tinha volume, ele tinha volume, e aí a gente falou assim, cara, agora não faz sentido a gente operar junto. Porque diminui Você o tempo monta também, a sua equipe, eu monto a minha equipe. E a gente é amigo até hoje. E aí ele seguiu a vida dele e eu segui a minha. E ele opera hoje, tem um consultório cheio, um cara... E aí já no terceiro mês você já teve essa proporção e a partir dali... Quando que você começou, quando você entendeu que você era uma referência nesse segmento? Qual que foi putz, sou uma referência nisso? A Bruna que trabalha comigo, ela acredita que eu não penso nisso até hoje. Mas hoje eu já tenho uma noção. Mas demorou muito. Porque é difícil quando a gente olha pro nosso resultado e, putz, eu sou referência. Porque a gente ainda se cobra muito. A gente ainda olha para aquele resultado e fala assim... Aí teve um amigo meu que falou assim... Cara, eu fui numa palestra uma vez, um cirurgião europeu mais velho falou assim, o dia que você fizer 1000 rinoplastias, você vai entender do procedimento. Eu falava, 1000? Meu Deus, velho. 1000 é muita coisa, não é possível. Eu falava, não é possível. Eu juro, cara, quando eu fiz 1.200 rinos, eu acho que eu precisei dessas 200 aí, porque faltavam uns parafusos ali. 1.200 rinos virou uma chave na minha cabeça, assim. Eu entrava numa cirurgia e já não era uma coisa estressante. Era uma coisa tranquila, assim, sabe? Eu entrava, tinha as dificuldades, tudo, quebrava a cabeça ainda, porque cada nariz é de um jeito, não tem uma receita de bolo, mas eu tava mais tranquilo. Tá, mas e essas 1.200 rinos você tá falando de um período de quanto tempo? Putz, é que naquela época... Eu tô pensando aqui muitos anos, mas pelo visto não. Eu acho que, sei lá, uns 2 anos e meio, 3 anos. Não, então é muita coisa por mês de fase. E eu operava de domingo a domingo. Domingo a domingo. E por exemplo, assim, hoje quando as pessoas chegam até você, qual que é o que motiva a pessoa a fazer? Eu chegava no hospital... Não, eu tinha uma vida de louco, cara. Eu fazia academia das 6 às 7 da manhã e chegava no hospital, sei lá, 10 para as 8 e saía do hospital 11 horas da noite. Só fazendo cirurgia? Só fazendo cirurgia. Porque naquela época eu não fazia... E tinha um dia de consultório e tal, mas... E aí tirava ponto lá no hospital mesmo e... Era uma loucura, assim. Aí você hoje atende em São Paulo? Sim. E eu tenho meu consultório, quarta-feira eu só faço consulta. E hoje em dia... Porque assim... Como é que é a cirurgia? Eu vou pegar um enxerto e vou confeccionar um enxerto e vou fazer o nariz. Beleza. Aí você abre um belo dia o nariz, a pessoa não tem esse enxerto. A pessoa não tem essa cartilagem. Porque aquilo que era para ser cartilaginoso, uma cartilagem desse tamanho, o dela é desse tamanho. E o resto é osso. E aí muda todo o plano da cirurgia. Aí você fala, mano, e aí? E aí? Aí a minha instrumentadora que tá comigo até hoje, ela falava, pô, já teve casos que o Fred abriu e desmontou o nariz 4 vezes. Porque elas estavam, todo mundo cansado, 11 horas da noite, eu olhava e falava, cara, isso não tá bom. Aí elas falavam assim, não, ele não vai abrir, ele não vai abrir, ele não vai abrir. Eu abria, puto, abria, desmontava tudo e falava, não tá bom, não tá bom. E aí você vai aperfeiçoando, você vai aperfeiçoando. Aquela dificuldade que você teve ontem, hoje já não te pegou de surpresa. Você já tá mais preparado. Tipo, essa cartilagem que deixa o meu nariz gordinho, tem uma cartilagem aqui e uma aqui. Aí você abre o nariz da pessoa, ela nasceu sem uma cartilagem de um lado. Eita. E aí você consegue substituir isso de alguma forma? Isso é um enxerto, né?
não, tipo, aí essa cartilagem dela que serve pra você puxar o ar no nariz e não afundar, ela não tem. Aí você fala, e aí, mano? Ela não tem. E aí tudo bem, depois você vê isso numa segunda vez, numa terceira vez. Na quinta já tá tipo, tá, ela não tem. Ela não é, entendeu? E aí você fala assim, pô, aí você prende aqui na espinha nasal, esse ossinho que tem aqui. Aí a pessoa fez uma ortognática antes, uma cirurgia, quebrou isso aqui, ela não tem. E aí como é que você vai... toda a estrutura do seu nariz tá aqui. E aí? Você vai fazer o quê? Eu te pergunto. O que eu então, aí você vai quebrar a cabeça. Aí você vai quebrar a cabeça. Aí você vai no congresso e aí você vê um cara que você admira, você chama o cara de canto e fala, cara, isso. O que você faria? Aí ele faria, pô, eu faria isso. Mas você fala, isso não vai dar certo. Não, esse cara não tá falando bosta. Aí você vai no outro. E aí o cara fala, porra, tal coisa. Você fala, pô, esse cara sabe o que tá falando. Esse cara sabe o que tá falando. Porra, genial. Aí você começa... então tem um constante aprendizado, assim. E uma troca de informações. Entendi. Isso é normal. Os médicos são parceiros nesse sentido, assim? Sim, os caras não são assim... vou falar se vira aí. Cara, não, cara, no começo, assim, eu levei muita porrada, porque, imagina, moleque, recém-formado, tinha um volume absurdo, assim, um volume monstruoso. Cara, todos os otorrinos do país e todos os cirurgiões plásticos do país que me conheciam me odiavam. Me odiavam, era unânime, assim. Aí depois eles falaram, não, pô, peraí, o cara tá com resultado bom. Pô, peraí, o cara chega uma hora que o resultado ele já não... Aí eu nem ia pra congresso, eu ia só pra congresso fora. Porque no Brasil eu nem participava de nada. E aí hoje, putz, tenho amizade com todo mundo que faz e vou nos congressos, os caras me tratam super bem, tem um respeito enorme dos colegas. E eu já tive um colega otorrino que falou assim, todo otorrino que faz plástica no país, ele deve um pouquinho a você e a um colega de Maringá, o Guilherme, que vocês dois escracharam na rede social que o otorrino faz plástica. Então aquele cara que mora no interior do Goiás, que é otorrino, ele fala assim, eu quero fazer rinoplastia. O hospital não deixava ele fazer. Não, você é otorrino. Pode, mas cara, é uma loucura. Aí chegava lá, ele falava, não posso fazer, não pode. Por quê? Porque os cirurgiões plásticos da cidade ameaçaram os anestesistas e os anestesistas ficaram encurralados e falaram, cara, e são grupos, né? Então, se eu fizer uma rinoplastia para você, cara, os cirurgiões plásticos não vão fazer a cirurgia dele com o nosso grupo de anestesia. Então eu tô ferrado. E naquele hospital só tem aquele grupo. Então é tudo uma coisa assim. Entendi. E aí depois os caras falaram, como assim? Hoje em dia os caras chegam e falam, como assim? Você tá louco, cara? Como assim eu não vou fazer? Eu processo você, cara. Eu processo o grupo inteiro, processo o hospital. Você tá louco? Hoje o cara tem um respaldo agora. Ele fala, e os caras, todo mundo, os caras lá fazem. Como assim o otorrino não faz plástica? Então isso foi muito louco também. Entendi. E aí esse otorrino agora faz parte desse grupo também, desse e aí hoje o cirurgião plástico, porra, tem um entrosamento muito legal com o otorrino. Hoje não existe mais essa rincha, que já existiu há muitos anos.